Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Edivaldo Júnior. Sou professor de anatomia da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, e vamos falar nos próximos minutos um pouco sobre modelagem artística. Modelagem artística é utilizada no ensino da saúde, cujo tema do nosso bate-papo aqui hoje é ensinando por meio da construção de modelos em saúde. Primeiramente, quero agradecer ao convite que a mim foi feito pelo Congresso Internacional de Práticas e Pesquisas em Saúde, através do nome do Maxwell. O meu muito obrigado e vamos lá conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, um tema que eu tenho uma certa experiência, né? Eu vou abordar um pouco da modelagem, da construção de modelos artísticos dentro da anatomia humana, que é o campo no qual eu mais trabalho, mas também fazendo aqui algumas ressalvas a alguns cursos, algumas áreas da saúde correlatas onde se pode utilizar a modelagem artística. Hoje é um método muito utilizado por vários professores e pesquisadores e alunos e estudantes em que é, se pode utilizar essa modelagem artística para produzir o seu próprio material de estudo. Depois vamos ver alguns relatos de alguns alunos, vamos ver alguns trabalhos que foram publicados em áreas correlatas da saúde, em que nós podemos justamente complementar, né, o nosso bate-papo e dizer que essa questão dos modelos artísticos, eles podem e devem ser utilizados em qualquer área da saúde, ok? Então, para nós começarmos aqui um pouco e falar um pouco sobre essa modelagem artística, como era, né, feito o estudo da anatomia humana. Na verdade, é e era, né? Estou colocando em presente e passado, porque não só no passado, mas continuando no presente e querendo ou não no futuro também, pelo menos por enquanto, né? O estudo da anatomia humana ele é feito por o uso de livro teórico e pelo uso de livro prático, né? Em algumas disciplinas na área da saúde, sempre vamos ter um livro teórico como base para que possamos ler e compreender de forma global o conteúdo, e depois temos o livro prático que nós chamamos de Atlas. Não é? Na maior parte das disciplinas da área da saúde, a nomenclatura utilizada para esse tipo de livro é o Atlas. Então, aqui na anatomia, sempre utilizamos um livro teórico, seguido, né, de um livro prático, justamente pelo fato de os alunos poderem utilizar esse tipo de livro nas aulas práticas. E complementando o ensino da anatomia, temos aí o uso do cadáver. Né? Então, na anatomia humana, nós utilizamos não só a parte teórica, mas também a parte prática, e essa parte prática é, ela é potencializada com o estudo que é realizado a nível cadavérico, certo? Nesse sentido, nós, na área da anatomia humana, utilizamos a dissecação cadavérica como a forma de aprendizado e a ferramenta de aprendizado mais eficiente até os dias atuais no que diz respeito ao estudo da anatomia humana. O que é que eu quero ressaltar aqui e correlacionar aqui com as demais áreas? Que é extremamente importante que nas aulas práticas, o ensino, o conteúdo que é passado para o aluno, ele tenha um significado no seu futuro. Ele tem um significado coerente para que o aluno possa estudar e fazer conexões com a sua vida profissional futura. No caso da anatomia e dentro da área da saúde, isto é muito mais fácil de se perceber, né? Porque o aluno ele vai futuramente trabalhar com gente. E para trabalhar com gente, tem que estudar também em gente. Mas, em todas e quaisquer outras áreas da saúde, sempre é importante fazer correlações. Tem que haver correlações entre o que a gente está falando na teoria, entre o que a gente está falando na prática e o que o aluno irá vivenciar na vida profissional. Então, essa questão dos modelos anatômicos, né, que é o que é como nós chamamos, e paradoxalmente colocamos aí modelos artísticos, né, eles são extremamente importantes no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que existe falta
em muitas instituições de material necessário para as aulas práticas. No nosso caso, por exemplo, da anatomia, hoje em dia temos um decréscimo considerável das doações cadavéricas. Então, para que nós mantenhamos a dissecação cadavérica, como vocês podem ver aí nessas imagens, em que alunos estão dissecando membros, e eu estava ali dissecando uma face, né? Alunos dissecando membros, eu dissecando uma face, alunos dissecando o tronco e o abdômen, né, para expor as musculaturas destas regiões. Na falta desse material, cabe a nós buscarmos alternativas. Alternativas, algumas destas já determinadas, não determinadas, mas sim adquiridas pelas instituições que são os modelos anatômicos. Então, nas instituições, temos modelos anatômicos sintéticos que podem e permitem fazer com que nós trabalhemos as aulas práticas fazendo correlações entre o modelo sintético e o modelo cadavérico, tá certo? Mas nem todas as instituições possuem modelos cadavéricos. Isso se deve pelo um grande decréscimo, como eu já havia dito, e está relacionado mais diretamente com a grande quantidade de faculdades públicas, né? Melhor, desculpa, de faculdades particulares que oferecem um curso de medicina, que até então, né, faz-se necessário que essas faculdades tenham um cadáver para que possa trabalhar com os alunos. Algumas começam já com esse corpo, outras começam a, a existir suas aulas, porém os corpos vão chegando com o passar do tempo. Então, nesse sentido, né, já lá em 2007, esses autores aqui, eles colocaram, né, o Seiling, o Rauber, o Zenimax, eles já colocaram que os modelos didáticos anatômicos poderiam ser um recurso a ser explorado. Então, isso em 2007, ou seja, pessoal, há 13 anos atrás, né? Então, há 13 anos atrás, nós já tínhamos essa visualização da possibilidade do uso de modelos anatômicos, né? No uso de modelos artísticos dentro da anatomia. E isso só ganhou corpo, isso só ganhou potência, isso só ganhou visualização. Por quê? Como já vos disse, na nossa área, houve um decréscimo das doações cadavéricas e nós tivemos que buscar outras alternativas. E uma dessas alternativas foi justamente os modelos anatômicos. Qual é a viabilidade desses modelos anatômicos, desses modelos artísticos anatômicos? É que o aluno ele pode produzir o seu próprio modelo e levar esse seu modelo para casa. Ou ele pode produzir em casa. Por quê? Porque esses modelos eles são produzidos com material de baixo custo. Então, o aluno não vai gastar rios de dinheiro, né? Os professores não vão gastar rios de dinheiro para produzir esse tipo de material. E se for uma instituição que existe financiamento de projetos de extensão, de monitoria, de pesquisa, vocês podem propor para os professores, podem propor projetos em que a aquisição do material seja material de baixo custo, que permitirá que os alunos produzam os seus próprios modelos anatômicos. Esses modelos anatômicos ou biológicos, ou seja qual for a área, parasitológicos, né? Seja qual for a área, os alunos podem produzir e doar para o laboratório, é uma alternativa, inclusivamente, para que o laboratório tenha o seu próprio material, como também pode o aluno produzir o seu material e levá-lo para casa. E em casa, ele poderá estudar aquilo que ele só estudaria dentro do laboratório, né? E sabe, é sapiente de todos que toda e qualquer peça de laboratório não pode sair para ser levada para casa para estudos. Então, é uma forma de vocês, estudantes, de vocês, professores, produzirem materiais independente da área da saúde, tá certo? Como já vos disse, eu estou falando da área da anatomia, mas isso pode ser para qualquer área, histologia, citologia, embriologia, parasitologia, micologia, qualquer área desta, e o aluno vai poder pegar todo esse material, levar para casa e estudar. Ou produzir em sua própria casa, levar para o professor, fazer uma breve avaliação, ver se as estruturas
estão coerentes com o que é a realidade, né? E, depois dessa validação com o professor, procurar alternativas, procurar formas de se estudar de forma mais lúdica, de forma mais coerente. Então, depois desse período de 2007, outros autores começaram a publicar meios alternativos no ensino da anatomia que podem ser adaptados a qualquer área. Nesse próximo trabalho aqui, de Massaro, Montovani e Rodrigues, é um trabalho com uso de aplicativo, com o uso de softwares, né? Então, os softwares hoje são muito utilizados nas diversas áreas, né? Esses softwares em que complementam o ensino que previamente foi trabalhado em sala de aula. Para além disso, tivemos aqui também a aplicação de quizzes, perguntas e respostas. Talvez isso aí seja um pouco mais até antigo, mas que ainda traz resultados positivos. Não devemos esquecer que cada aluno tem uma forma de aprender. Enquanto que um aluno ele consegue aprender de forma muito didática, com o professor explicando, outros alunos eles só conseguem aprender lendo, outros alunos só conseguem aprender desenhando, outros alunos só conseguem aprender modelando. Então, cada um tem uma percepção de como aprender. Geralmente, alguns alunos chegam para mim e me perguntam, professor, como é que eu devo estudar anatomia humana? Né? Pelo fato da complexidade das palavras, pelo fato do quantitativo de informações que são aprendidas, pelo fato de termos anatômicos infindáveis, complexos, que muitas vezes os alunos reclamam. Né? E eu sempre digo o seguinte, olha, vocês devem fazer essa pergunta a vocês próprios, porque só vocês saberão qual é a melhor forma de aprender. Então, tem aluno que estuda ouvindo música, tem aluno que estuda vendo TV, tem aluno que precisa de silêncio absoluto, tem aluno que ele só aprende com outro colega ensinando, tem aluno que só aprende estando no laboratório, enfim, cada um tem uma personalidade diferente. Então, essa questão do uso dos quizzes pode ser uma ferramenta para alguns tipos de alunos, talvez não para todos, tá bom? Aqui um outro estudo que foi publicado pelo Borges, onde se implementou, né, desenhos online em um laboratório. Né? Ele produziu um laboratório online e, com esse laboratório online, ele desenvolveu aulas que permitiram que os alunos pudessem estudar de forma remota, né? Não estando o tempo todo no laboratório, mas também de forma remota, e que ele teve resultados satisfatórios com essa proposta. Vale salientar que esse estudo, pessoal, foi publicado antes da pandemia, né? Esse estudo é de 2017, 2018, se não me falha a memória. Então, é um estudo que é relevante, né? Antes da pandemia, porque depois da pandemia, né? Essa situação em que nós vivemos hoje, houve a disseminação muito grande desse tipo de estudo. Mas, na verdade, esse estudo já foi bem antes da pandemia e contribuiu consideravelmente para a situação pandêmica a qual nos encontramos. Para além disso, outro estudo aqui onde faz-se a comparação entre alunos que estudaram com cadáver e alunos que estudaram com modelos anatômicos, né? Então, foi feita essa comparação e, nesse estudo, é notório perceber que os alunos preferem estudar, no nosso caso, atenção, isso é uma situação de nossa parte também, que os alunos, apesar de terem tido êxito os modelos anatômicos, né, eles preferiam estudar no cadáver. O que é relevante nesse estudo? É que, apesar dos modelos anatômicos não ter sido de forma considerada de melhor empenho ou de melhor resultado para os alunos, né, em comparação com o cadáver, mesmo assim, os alunos consideraram os modelos anatômicos como uma proposta interessante para o ensino da anatomia na ausência do cadáver, ok? Então, na ausência do corpo, dentro dos nossos laboratórios, os modelos anatômicos é uma alternativa, mas não substitui o cadáver. Ele é apenas complementário, ok? Ou, na ausência do cadáver,
é o material que nós devemos utilizar para as aulas práticas. E continuando aqui, mais estudos sobre isso. Então, avaliações objetivas, práticas em anatomia, diferenças entre o rendimento entre perguntas realizadas em modelos e preparações anatômicas e cadavéricas. Mais um estudo fazendo comparação, né? Mais um estudo aí do Insunza e o Guilherme Salgado, fazendo uma comparação entre modelos anatômicos e cadáveres. E, mais uma vez, o cadáver sobressaiu-se em relação aos modelos anatômicos, e, mais uma vez, os modelos anatômicos que foram considerados consideráveis, né, relevantes, em relação aos cadáveres, em relação à ausência do uso de cadáveres. É assim que tem que ser, tá certo? Então, os alunos, por mais que tenham a experiência com os dois métodos de ensino, ainda preferem o uso do cadáver. Por quê? Porque é o cadáver que reproduz aquilo que ele irá encontrar na sua vida profissional. Os modelos anatômicos, por melhor que eles sejam, por mais chamativos que eles sejam, por mais lúdicos que eles sejam, eles não conseguem reproduzir a realidade que o cadáver traz. Porém, em sua ausência, é um método mais indicado para se trabalhar, tá certo? E quando esse modelo anatômico ele é produzido pelo próprio aluno, aí esse resultado ele é muito mais gratificante e muito mais significante. Uma outra forma de se estudar anatomia e também de se estudar as outras disciplinas na área da saúde são através das redes sociais, né? Então, vídeos publicados no Facebook, principalmente no YouTube, são ferramentas essenciais, importantes no processo de ensino-aprendizagem, não só da anatomia humana, como também de qualquer outro estudo, de qualquer outra área da saúde. Porém, vale se ressaltar que existem vídeos que trazem inverdades para aquilo que nós trabalhamos na sala de aula. Então, alunos tenham atenção que tudo aquilo que é dito em aulas, em videoaulas publicadas no YouTube, ok? Elas nem sempre reproduzem aquilo que nós estamos trabalhando em sala de aula, nem sempre reproduzem aquilo que vocês estão vendo em sala de aula, ok? Então, existe muita produção errônea, muitos vídeos que reproduzem terminologias arcaicas, não atualizam as terminologias atuais, cujas nós utilizamos no nosso dia a dia, e isso acaba por ser um problema. Um problema para o aluno e um problema para o professor. Problema para o professor pelo facto de estar com a sensação de estar enxugando gelo, né? E problema para o aluno, por quê? Porque o aluno tem aquilo ali como uma veracidade, não se preocupa em validar nos livros em que os professores sugerem em suas respectivas emendas, toma aquilo como veracidade, leva aquilo para a prova, o professor corrige aquilo como errado e o aluno depois questiona por que estava errado, porque viu no vídeo do fulano de tal, do ciclano de tal, a dizer isto ou aquilo. Então, tenha muito cuidado com isso, tá certo? Quer ver um vídeo, porque o vídeo é mais interativo, o vídeo vocês podem assistir a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, seja indo para a faculdade, voltando para a faculdade, deitado na cama, perto de dormir, enfim. Quer ver o vídeo para potencializar o seu aprendizado? Então, encontrou o vídeo, mostra ao professor, pede para o professor dar uma avaliada, ver se aquilo ali está coerente, se não está. Se você percebe que não está coerente, tem acesso a livros, valide. Se percebe que não está, ignore o vídeo e assuma o que está escrito nos livros. Tá certo? Um grande problema hoje, nestes vídeos, é a terminologia anatômica que ela não é utilizada de forma adequada, ok? E para além disso, quando os alunos chegam em suas disciplinas específicas dentro dos seus respectivos cursos, os professores que estão a administrar essas disciplinas, pelo fato de já ter um bom tempo que não vê anatomia, né? Assume aquela anatomia que ele viu 10, 20, 30 anos atrás e começa a passar para vocês. Então, por exemplo, uso de epônimos, que nós já não utilizamos mais, uso
termos que não se utilizam mais, e da mesma forma que é na anatomia humana, é também em toda e qualquer área da saúde. Toda e qualquer área da saúde vive sofrendo atualizações. Então, é importante que o estudante e o professor, ambos juntos, ok? Juntos, busquem esta atualização, porque é de extrema necessidade. Tenham os livros atualizados, se possível, tenham as terminologias mais atualizadas, né? Como é que se consegue isso? Cada área tem a sua especificidade. No meu caso, na anatomia humana, nós temos a terminologia anatômica, que ela é utilizada para anatomia, para microscopia celular, histológica, tá certo? E que nós podemos atualizar nossas, nossas aulas, nossos termos, nossas qualificações com esse material que é de fácil acesso. Então, os vídeos são importantes? São. Na internet são relevantes? São, desde que vocês validem se aquele vídeo realmente reproduz aquilo que vocês estão lendo no livro ou que o professor colocou em aula. Qualquer desconfiança, busque o professor para tirar dúvida. Se quer ver um vídeo de uma pessoa, de alguém, de uma liga de anatomia, liga de histologia, seja lá qual for a liga, passem aos seus professores, peçam para que eles validem, eles validando, vida que segue. Tá bem? É, aqui já tinha falado desse estudo. Daqui um outro estudo, né? Comparação de técnicas de modelagem com BioCAD versus STL. São dois materiais, duas matérias-primas que são utilizadas com potencialidade de modelagem anatômica, tá certo? Vale salientar que utilizamos muito aqui biscuit e massa de modelar. Esse estudo que vocês estão vendo agora foi um estudo que nós promovemos em 2014 e apresentamos no Congresso Brasileiro de Educação, em Campinas, que foi a elaboração de modelos anatômicos alternativos para o ensino-aprendizagem da disciplina de neuroanatomia humana a partir de material de baixo custo. Então, esse tipo de material facilita muito a produção desses modelos. Então, o que é que foi feito aqui? Algumas monitoras minhas, na época, produziram modelos anatômicos e esses modelos anatômicos, eles foram utilizados nas aulas práticas e também para ensino, para a reciclagem dessas mesmas monitoras. O que foi que elas fizeram? Como era o material de neuroanatomia, então elas fizeram, por exemplo, as áreas corticais representadas por essas duas primeiras imagens aqui. Então elas fizeram a base de biscuit e recobriram tanto a face medial do encéfalo quanto a face superolateral, recobriram com tecido, né, retalhos de tecido. E esses retalhos de tecido eles foram, vocês podem ver, em cores diferentes, em formatos diferentes, em estampas diferentes. Cada uma destas corresponde a uma área cortical específica, que são conhecidas na neuroanatomia como as áreas de Broca. E aí, em cima de cada coloração desta, ou de cada tecido deste, né, elas puseram a numeração das áreas correlatas. E isso foi possível elas fazerem a sua reciclagem como monitoras e também utilizar isso nas aulas práticas. E isso teve um bom resultado no quesito de apreensão e compreensão das áreas práticas. Nas outras duas imagens aqui, ó, estas mesmas alunas pegaram e produziram também dois hemisférios, né, cerebrais, onde elas reproduziram os fascículos longitudinais, os fascículos de comunicação do cérebro. Então, o fascículo luciforme, os fascículos longitudinal superior e inferior, que é a forma em que todas essas áreas corticais aqui, elas se intercomunicam em diversas áreas do cérebro diferentemente. Então, esse material foi feito pelas monitoras e foi aplicado nas aulas práticas e teve um bom resultado. Então, isso pode ser feito também pelos monitores de quaisquer disciplinas, como projeto de monitoria, que inclusive foi um projeto de monitoria aprovado pela nossa instituição com bolsa. Então, uma das meninas recebeu bolsa para produzir esse material, né, para estudar, ou seja, ela
recebiam dinheiro para estudar e puderam desenvolver esse projeto. Esse projeto, inclusive, foi escolhido para participar da SBPC aqui em Pernambuco, no ano de 2012, né, em Recife. Elas foram em Recife, estamos em Petrolina, de Petrolina a Recife, são 760 quilômetros de distância, né? Então, a UPE bancou passagem aérea e hospedagem para que elas pudessem estar presentes na SBPC, né, e apresentar o material que elas produziram, tá certo? Aqui, outra produção de um outro grupo de monitoras minhas, tá certo? Aqui mostrando as áreas, as células nervosas de um cerebelo, então um corte microscópico do cerebelo aumentado, onde aqui, pessoal, o que é que se utilizou? Isopor, folha de ofício, colas coloridas e tinta guache, tinta de tecido, tinta guache, né? Então elas puderam reproduzir aqui a zona cinzenta do cerebelo, a zona branca do cerebelo, onde na zona branca nós encontramos aqui os prolongamentos dos neurônios e na substância cinzenta onde nós encontramos os corpos de neurônios. Tudo isso para explicar aos alunos como é que está dividida essa essa, como há essa distribuição microscópica nessas áreas, aqui reproduzindo os tipos de células, células de Purkinje, células em T, né, que fazem essa comunicação entre os córtex, entre as áreas cerebelares do nosso cerebelo, tá certo? Então, foi uma forma que elas viram de reproduzir e aplicar isso nas aulas práticas. É aplicado nas aulas práticas de neuroanatomia quando se fala de cerebelo até o dia de hoje. E isso, como já vos disse, foi produzido lá em 2012. Nessa outra imagem aqui, já foi um outro projeto de 2014, onde as monitoras de 2014 produziram aqui as áreas corticais. Ou melhor, desculpa, pessoal. Ainda foi das garotas de 2012. Então, aqui elas produziram as vias aferentes e as vias aferentes e eferentes do nosso sistema nervoso central, onde utilizaram, como vocês podem ver, canos de PVC, aqui placas de madeira, de madeirite. Nessas placas, elas desenharam os diferentes cortes, tanto de medula quanto de tronco cerebral. Colocaram aqui barbantes coloridos, né, coloridos com tinta guache, tinta de tecido, e depois aqui em cima fez uma outra placa com um corte frontal do córtex cerebral, mostrando aí esses estímulos chegando para que possam ser, desculpa, interpretados e, consequentemente, respondidos, tá certo? Aqui, essa é um outro grupo de alunas, aqui sim, foi de 2014, produziram aqui também modelos neuroanatômicos. Vocês podem perguntar, mas por que se produz tanto modelo neuroanatômico? Porque são modelos que, mesmo no cadáver, nós não conseguimos muitas vezes visualizar. Então, nesse caso, é um conteúdo que nós precisamos realmente de modelos artísticos para as aulas práticas. Então, deixo aqui uma sugestão para aqueles professores de todas e quaisquer outras áreas da saúde, em que existam estruturas ou peças ou modelos que são difíceis de se conseguir, mas que se podem reproduzir artisticamente e utilizá-lo de forma exemplar nas aulas práticas de vocês, tá certo? Então, elas produziram aqui as medulas, que a gente vai ver nas próximas imagens. Elas produziram aqui uma medula, né, onde aqui foi feito com isopor à base, recoberto com biscuit colorido e depois o uso de barbantes, mostrando aí os nervos raquidianos. Nesta outra produção delas, elas fizeram aqui fizeram 4 cortes de medula, né, de medula espinhal, onde nestes 4 cortes elas reproduzem as 4 regiões da medula espinhal. Então temos aqui a região cervical, a região torácica, a região lombar e a região sacral, mostrando a diferença e a correlação entre substância cinzenta e substância branca. Vale salientar que aqui na região cervical, elas mostraram também, ou reproduziram também, os tratos, ou seja, os prolongamentos, né, de neurônios, que são de conhecimento neuroanatômico, que fazem a conexão das regiões periféricas do corpo com o córtex cerebral. Lembrando que
Essas estruturas aqui, pessoal, são apenas microscópicas. Nós não conseguimos visualizá-las a olho nu. Então, está aí mais uma importância relevante no ponto da produção dos modelos artísticos. Tá bem? Aqui uma outra produção dessa mesma equipe, que foi justamente produzir a formação reticular, que é um grupamento de neurônios que nós temos dentro do córtex, dentro do sistema nervoso central, e que é responsável principalmente pelo sono e vigília e pelo controle motor. Né? Então, é uma estrutura que não é visível, não existe peça anatômica para isso, não existe modelos anatômicos que reproduzam, de certa forma, isso, e essas alunas conseguiram reproduzir de forma extraordinária, né, os núcleos da formação reticular e, consequentemente, as suas conexões com as diversas áreas do córtex cerebral. E na última imagem, elas reproduziram aqui, em gesso, né, os dermátomos do membro superior e do membro inferior, que é um ponto que é amplamente estudado e utilizado, não só pelos fisioterapeutas, né, mas também pela medicina. Então, elas reproduziram todos os dermátomos do membro superior e do membro inferior com cores distintas, justamente para facilitar a compreensão dos alunos. Ok? Um outro projeto que eu tive com modelagem artística foi a produção de modelos anatômicos, só que agora funcionais. Então, seria um modelo anatômico com alguma funcionalidade. Foi uma proposta de uma aluna, que era monitora, e eu comprei a ideia e fomos em frente. Então, foi feito à base de isopor, né? Foi esculpido o encéfalo. Aqui no meio foi feito uma base de isopor recoberto com emborrachado, e depois foi pintado, foi representado, foi adicionado aqui biscuit, massa de modelar, mas o que chama atenção aqui são os LEDs. Os LEDs foram postos para dar ideia de como o impulso nervoso ele ocorre das regiões mais periféricas do corpo até chegar ao córtex cerebral. Vocês perceberem aqui, temos LED na perna, LED no braço e LED aqui no córtex cerebral. Então, tinha uma chave em que essa chave ligava só o membro superior, ou só o membro inferior, ou os dois, e como esse impulso ele partia dessas regiões até chegar no córtex cerebral. Todos esses estudos que eu mostrei aqui, com essas confecções de modelos anatômicos, pessoal, né, modelos artísticos anatômicos, foram publicados em revistas internacionais, certo? Então, estão publicados e esses estudos sempre são citados em outros estudos devido à relevância no sentido de utilizar modelos artísticos em aulas práticas, tá bom? Recentemente, eu promovi a mostra de modelos neuroanatômicos confeccionados na disciplina de neuroanatomia com os alunos da fisioterapia. E com isso, os alunos produziram essas peças, né, onde representam a vascularização, nesse primeiro momento, a área, as vias aferentes, nesse segundo aqui, depois, aqui, as áreas corticais, né, de uma forma já diferenciada daquela que vocês viram há pouco, que as minhas monitoras produziram em 2012, e também um corte transversal da medula, né, com as áreas corticais, os tratos de condução dos impulsos nervosos, e aqui uma medula com suas meninges e vascularizações e nervos periféricos. Então, essa mostra eu sempre realizo, né? A primeira foi em 2016, a segunda em 2017, 2018, 19, 20, 21 e 22. Não houve, porque eu estava afastado fazendo doutoramento, e também teve 2020 e 2021, que mesmo se eu estivesse aqui não ia haver por conta da pandemia, né? O auge da pandemia, mas agora, quando eu volto a assumir minhas atividades na instituição, eu volto também com a mostra de modelos neuroanatômicos confeccionados, e que foi o maior sucesso agora há pouco com os alunos da neuroanatomia, da disciplina de fisioterapia, onde tivemos aí várias visitas e também tivemos relatos de alguns alunos, né, onde eu posso mostrar aqui rapidamente para vocês o relato de um deles que diz o seguinte: sem sombra de dúvidas, a terceira mostra de modelos neuroanatômicos confeccionados foi uma das experiências mais gratificantes e enriquecedoras da minha caminhada acadêmica até o presente momento, com a proposta de nos tirar da zona de conforto e literalmente pormos a mão na massa. A confecção dos modelos proporcionou uma melhor percepção do assunto,
trazendo mais profundidade ao observarmos modelos tridimensionais. Um outro aluno colocou, que é uma aluna, na verdade, colocou, para mim, a mostra, a mostra foi de suma importância para a formação acadêmica da disciplina de neuroanatomia, pois desperta o nosso lado criativo no que diz respeito ao uso de materiais e técnicas de confecção das peças, e é também uma maneira didático-prática e aprendizado que foge do modelo padrão de sala, o qual nem sempre é esclarecedor para todos. Vejam que ambos os estudantes que me deram esses relatos de forma muito separada e sem contato nenhum, vejam que a forma como eles colocam, eles dizem, um diz diretamente e a outra fala entre linhas que retirá-los da zona de conforto foi um desafio e um desafio gratificante. Então tá aí, eu deixo essa deixa para vocês, professores que aqui estão presentes, estudantes que aqui também estão presentes, que é uma forma de vocês buscarem uma alternativa para compreender, muitas vezes, conteúdos que estão muito complexos e que, às vezes, através de um modelo produzido, isso elucida, né, essas dúvidas e possa trazer bons resultados. Ao manusearmos e estudarmos as peças feitas por nós mesmos, complementando o que a aluna colocou, estudando sua morfologia para sermos o mais explicativo e fiéis possíveis à realidade, trazendo o nosso entendimento ao público, creio que há uma maior absorção do assunto. Fora que o trabalho em equipe mostra um pouco do que é o dia a dia dos profissionais com os seus altos e baixos, mas todos trabalhando por um único objetivo. Então vejam que essa forma de se trabalhar nos nossos dia a dia permite que os alunos tenham experiências exitosas de formas diferentes de serem visualizadas, mas que permite e promove a apreensão do conteúdo. Isso, para mim, é o objetivo principal. Então, vale salientar que vale e muito levar esta ação para dentro das aulas de vocês, seja no ensino básico, seja no ensino superior, seja na área da saúde, seja na área das exatas, seja na área das engenharias, seja onde for. No nosso caso aqui, principal, estamos a tratar de saúde. E vou mostrar a vocês que esse tipo de modelagem pode ser feito em qualquer área da saúde. Ou seja, só podemos trabalhar modelos anatômicos em anatomia? Não, pessoal. Em qualquer área. E está aqui alguns estudos que foram publicados recentemente falando de modelagem artística em diversas áreas da saúde. O primeiro aqui, o uso de modelos didáticos na promoção da saúde. Modelos didáticos como potencializadores no ensino da fisioterapia. Vejam áreas distintas, né? Nesse outro caso aqui, a guerra imunológica das células contra os patógenos. A proposta de um modelo didático tridimensional de baixo custo para a simulação da resposta imune celular mediada por linfócitos TCD8+. Ok? Então, imunologia. Olha esse outro caso aqui. Produção de modelos didáticos, produção de modelo didático em osteologia do membro inferior, facilitando o estudo anatômico, voltado aí mais uma vez para a área da anatomia. Então vejam que daqueles que eu trabalhei com os meus alunos e publicamos esses estudos, outros estudos semelhantes também têm vindo fazer toda a diferença. Para nós encerrarmos, então temos aqui outra ideia: cromossomos, gene e DNA. Utilização de modelo didático. Utilizando os modelos didáticos agora aí na genética. Então vejam como é viável todas e quaisquer áreas da saúde. E para encerrarmos, modelos didáticos para o ensino de ascaridíase. Pessoal, aqui falando de parasitologia, certo? Então, vejam que eu fiz aqui um compilado muito breve, por conta do nosso tempo, de alguns estudos que usam modelos artísticos para processo de ensino-aprendizagem dentro da saúde. Mas existe muito mais, isso é um mundo, né? Qualquer busca no PubMed, no Google acadêmico, no ERIC, eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma plataforma chamada ERIC, que é só voltado para estudos em educação. E tem muitos
trabalhos, né, voltados para modelos artísticos dentro de diversas áreas. E diversas áreas estas, áreas voltadas, inclusive, para a saúde, tá bom? O nome da plataforma é ERIC, E de escola, R de Romeu, I de igreja, C de Carlos, ok? ERIC. Entra na plataforma e procura, vocês irão encontrar vários estudos sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, encerro minha participação aqui no Congresso Internacional de Práticas e Pesquisa em Saúde. Agradeço mais uma vez a participação de todos aqui, agradeço ao convite, mais uma vez, que a mim foi feito para participar desse grandioso evento, né, de renome internacional, com a participação de pessoas de várias áreas do Brasil e do mundo. Agradeço enormemente, estão aí dois contatos meus e vocês podem entrar em contato, pedir algum material, tirar alguma dúvida, estarei à disposição de vocês. Possa ser que eu demore um pouco a responder-lhes, tá certo? Mas é, vou responder com todo carinho, com toda atenção, o mais brevemente possível, devido aí a alguns compromissos que eu tenho no meu dia a dia, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Espero ter contribuído. Espero ter dado aqui algumas ideias que vocês possam utilizar em quaisquer áreas da saúde. Tá certo? Meu grande abraço, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.